Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aqui no nosso queridíssimo canal Estrada de Chão. E hoje eu tenho o prazer, a honra de receber o maior nome da irrigação do Brasil, que está do mundo, professor Dr. José Alves. Tudo bem com você, professor? Tudo bem, Geraldinho? Boa noite para você, boa noite para todos que já estão aí nos assistindo. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Adoro fazer isso aqui. Então, jamais vou rejeitar um convite de vocês de estar aqui, e ainda mais hoje, que vocês não me chamaram simplesmente para falar de irrigação, me chamaram para dar uma aula de irrigação, que é o que eu faço há muitos anos e gosto muito disso. Então, obrigado, estamos juntos, viu? Maravilha, professor. Pessoal, essa começa agora a semana da irrigação. Irrigação aí, né? Que é um assunto, um tabu, vai deixar de ser um tabu, porque a gente trouxe aqui o professor Dr. Zé Alves para falar para a gente. Me fala aí se o áudio tá bom, se tá tudo certinho. Quem chegou agora, chega no coraçãozinho. E ó, nós já vamos começar a live. Caneta e papel na mão. A promessa do professor é entregar o máximo de conteúdo. O professor quer trazer 3 aulas para a gente falando tudo que precisa de irrigação, tá bom? Então, ó, antes da gente começar a live aqui, já começar, manda seu coraçãozinho no chat aqui pra gente dar boa noite, fala de onde você tá assistindo essa live e ajuda a gente, não deixa pela, ó, presta atenção, não deixa eu passar vergonha com o professor não. Chamei o professor, trouxe ele para cá, vai dar 3 dias de aula para nós. Vamos lotar essa sala de aula aqui, vamos lotar essa live, tá? Clica aqui no compartilhar e ó, vai mandando, manda no grupo do WhatsApp, manda no grupo da família, manda no grupo da faculdade. Você me ajuda, pelo amor de Deus. Paga quem você deve, me ajuda eu pagar quem eu devo. Tô devendo o professor, tá? Prometi para ele uma live cheia. Vamos lá. Professor, muita gente já, ó, assistindo, mandando beijinho aqui, ó. Tem gente de Araguaína, no Tocantins, Patrocínio, Minas Gerais, Goianinha, Rio Grande do Norte, Paraná. Tá frio aí, professor, onde o senhor tá? Não, tá assim, aquele friozinho, né? Mas tá vindo uma frente fria, mas tá gostoso. Estou aqui com a janela aberta. Então tá, vamos começar lá, pessoal. Vamos começar porque a promessa realmente é de dar muita aula. 2 minutinhos aqui. O professor é um cara pontual. Se eu ficar enrolando aqui, ele fica magoado que a vida do professor é trabalhar. O nome do homem é serviço. Então vocês sejam todos muito bem-vindos, ó. Coraçãozinho com nós aqui. A semana da irrigação de sucesso. Toda vez que eu falo só irrigação, o professor puxa minha orelha e com toda razão. Geraldo, irrigação não, irrigação de sucesso. Quer ensinar o pessoal a fazer uma irrigação de sucesso. E é isso que é a promessa do professor. Então está começando oficialmente a Semana da Irrigação de Sucesso com o professor Doutor José Alves. Hoje, dia 17 de maio. Começou, tá, pessoal? Bora lá. Ó, pessoal, vou apresentar um pouquinho o professor que dispensa apresentações, mas ele falar dele fica chato, né? Então deixa que eu tenho o maior orgulho de falar do meu queridíssimo professor. Quem sou eu? Quem é o professor Zé Alves? Ele é engenheiro agrônomo pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, doutor em irrigação pela USP, por isso que a gente fala doutor, o homem tem doutorado. É professor na melhor do Brasil, Geraldo. Qual que é a melhor escola de agronomia do Brasil? Com certeza a Universidade Federal de Goiás. É claro, né? Cada um tem que puxar a sardinha para o seu lado. O professor tem mais de 2.000 alunos de todo o Brasil. Esqueci de alguma coisa, professor, de falar alguma coisa? Não se esqueceu de falar que você é egresso aí dessa escola, né? Você é agrônomo formado na UFG e eu tenho você como um dos meus ex-alunos que estão brilhando, fazendo muito sucesso. Parabéns para você, Geraldo, pelo trabalho que você vem fazendo, viu? Valeu, professor. Gratidão, isso mesmo. Sou aluno, sou egresso da Escola de Agronomia. Com muito prazer, fico muito feliz. Vamos lá, pessoal, vamos começar sem enrolação. Ó, caneta e papel na mão. Guarda sua perguntinha para o fim da live, que se você mandar a perguntinha agora, ela vai passar, eu não vou ver. Vai guardando, faltando 10 minutinhos, a gente vai abrir para a live. Mas é aula, tá? Senta confortável. Hoje não é bate-papo, hoje é aula mesmo. Você está acostumado às nossas lives aqui, aula de muito bate-papo. Hoje não é aula de bate-papo, hoje é aula de irrigação, irrigação de sucesso. Vamos lá. O que o professor trouxe de material para a gente? Já preparou um material? O que é a promessa? Né? O que o professor trouxe de conteúdo? O professor vai ensinar para a gente como escolher o sistema de irrigação, como definir a área a ser irrigada,
Quanto de água as plantas consomem? Qual a altura do aspersor? O pessoal pergunta muito isso. E como definir o intervalo entre irrigações? Pessoal, sem mais delongas, eu passo a palavra para o queridíssimo professor. Professor, por gentileza, a palavra é sua. Então, boa noite novamente, Geraldo. Boa noite a todos vocês que estão aí me assistindo de várias regiões do Brasil, alguns até fora do país. Então, muito obrigado por dedicarem esse tempo, né, para aprenderem. Então, parabéns a todos vocês que buscam conhecimento. E essa é a razão do sucesso, né? Então, o tema é irrigação de sucesso, não é à toa. Não tem como você ter sucesso na sua irrigação se você não tiver critérios, se você não tiver conhecimento para fazer isso da melhor maneira possível. Então, parabéns, vem junto comigo, que nesses 3 dias nós vamos dar aula e vocês, muitos de vocês, talvez esses 3 dias já são mais do que suficientes para você já melhorar muito o que você faz ou iniciar uma irrigação da melhor maneira possível, tá bom? Então, parabéns, como eu disse, é uma aula, não é uma simples live, então pegue realmente um papel, uma caneta, uma calculadora aí do seu lado, peça licença para os seus familiares, para aqueles que estão aí, às vezes, fazendo bagunça na sua cabeça, para que você tenha a tranquilidade, a serenidade devida para estudar. Então, nós vamos entrar no momento agora de estudo. Ah, professor, você está me preocupando, você vai começar a falar coisas difíceis aí, coisas da universidade, que eu não tenho base para isso. Não, o professor vai usar uma linguajar tranquilo, vamos seguir nessa onda que a gente vem fazendo sempre, um bate-papo. O Geraldo leu um currículo breve meu aí, mas uma das coisas que eu mais me orgulho é de, além de ser agrônomo, antes mesmo de ser engenheiro agrônomo, eu sou produtor rural, eu sou filho de produtor rural, então eu sei muito bem a angústia que muitos de vocês estão passando, né? Tipo, já fiz uma irrigação, não deu certo, estou pensando em expandir, mas quando eu lembro do que eu fiz, eu assusto. Professor, irrigação é caro, enfim, nós vamos desmistificar algumas coisas e realmente ensiná-los a fazer a coisa como precisa ser. E uma coisa que eu sempre falo é: não queimem etapas, não queimem etapas. Faça tudo dentro do seu tempo e nenhuma etapa em cima da outra. Então, o Geraldo leu aí algumas questões, né, que eu pretendo responder com vocês hoje. Então, não tem como responder nenhuma dessas questões sem sem essas dicas. Então, eu pretendo com vocês dar essas dicas para vocês hoje, e amanhã a gente já fazer um exemplo de projeto passo a passo, né, aplicando os tais 15 passos que o professor fala tanto. Então, nós vamos fazer de forma prática, simples, amanhã um projeto de ponta a ponta. Mas antes de começar qualquer projeto de irrigação, tem sempre essas 5, ou melhor, 6 dicas que o professor vai dar na aula de hoje. Ok? Então tá aí uma foto de um pivô central linda, né? Eu estou falando com vocês, eu estou em Goiânia, e esse sistema de irrigação é o principal sistema de irrigação para nós aqui que estamos na região centro-oeste. Professor, mas vai falar de pivô? Eu vim para ver irrigação de pomar, irrigação de horta, irrigação de jardim. Não, hoje nós vamos falar de irrigação de uma maneira geral, tá? Nós não vamos fixar num ponto ou outro. Como eu disse, vou dar 6 dicas importantíssimas que antecedem qualquer projeto ou manejo de irrigação. Porque eu falo para vocês, todos nós que mexemos com irrigação, nós vamos estar fazendo 2 coisas, sempre vamos fazer 2 coisas. Quais? Ou nós estamos planejando nossa irrigação, ou nós já estamos usando ela já está lá instalada, eu estou usando. Então, nós estamos, ou quem está aí me ouvindo deve estar nesse momento, ou está pensando em implantar um sistema de irrigação, ou já implantou e quer saber como que usa melhor o seu sistema. E o professor, nesses 3 dias, vai se ater exatamente nesses 2 pontos. Ensinar a escolher um melhor sistema de irrigação, instalar um bom sistema, ou usar melhor o sistema que você já tem. Ok? Então, tá bom. Vamos adiante. Então, Geraldo, vamos à primeira dica. Das 6 dicas, vamos à primeira dica. Então, o professor fala, não comece nenhum projeto de irrigação, né? Nenhum manejo de irrigação sem conhecer a planta. Então, a primeira dica que o professor dá, quem não anotou nada aí, anote aí. Dica 1, conhecer a planta. Você precisa saber qual a planta, ou melhor, quais as plantas que você pretende irrigar, ou já está com ela implantada, querendo irrigá-la da melhor maneira possível.
tá? Então, professor, eu mexo com batata, eu mexo com alface, eu mexo com banana, eu mexo com cana, eu mexo com pastagens, seja lá o que for, você precisa conhecer muito bem, né? E quando eu falo conhecer, não é conhecer só o nome dela, não, né? Você precisa conhecê-la mesmo, estude sua planta antes de querer cultivá-la, né? Então, você precisa conhecer quanto tempo que ela vai ficar no campo, você sabe? Você vai plantar semente ou você vai plantar mudas? Ela vai ficar o ano todo, é uma cultura perene, ou ela é uma de ciclo rápido, e quando você tirá-la, você vai vir com qual outra fazendo rotação, etc. Então, conheça bem as plantas para você escolher bem o sistema de irrigação e manejar. Ok, professor, o que eu preciso conhecer exatamente da minha planta? Então, eu inicio falando que você precisa conhecer muito bem o espaçamento dela, né? Então, tipo assim, é uma planta com alta densidade de plantio ou são plantas isoladas, né? Quando o professor fala isso, vamos pensar no extremo. Qual que é a planta que é cultivada de forma mais adensada possível? Então, imagina assim, uma que você olha para ela e não vê o solo. Por exemplo, o gramado, né? O gramado é um exemplo de uma planta que ela cobre todo o terreno. Aí eu pergunto para vocês, eu não quero que vocês respondam, mas eu quero que vocês reflitam junto comigo. Qual seria o melhor sistema de irrigação para irrigar um gramado, já que ela cobre todo o terreno? Então, eu falo para vocês que o melhor sistema e o mais usado para irrigar um gramado é a aspersão, ou seja, você fazer chover em cima do gramado. Professor, mas eu posso irrigar por gotejo também? Sim, pode irrigar por gotejo também, mas isso vai te exigir colocar muitas linhas de gotejo e muito próximos uns dos outros. Isso é possível, e às vezes a gente usa desse artifício para irrigar um pequeno canteiro do lado de uma casa, fazer um recorte de um jardim, etc., que se colocasse as pessoas ali, ia acabar molhando a calçada e tal. Mas, em linhas gerais, molhar todo o terreno. Quando eu trago isso para a agricultura, tem a mesma lógica. Então, às vezes você olha um canteiro de alface, está até aí no fundo do Geraldo, né? Você é um canteiro de alface adulto que cobre toda a área, todo o canteiro está coberto por folhas. Então, você vai, qual que é o melhor sistema de irrigação? Então, toda vez que cobre todo o solo, professor, quando adulto, a aspersão é o melhor? É uma ótima opção, porque já que você vai ter que pôr água em todos os pontos, a aspersão te ajuda a fazer isso, porque a aspersão nada mais é do que um sistema de irrigação que faz chover. Então, o professor está dando uma dica, é o seguinte, quando as plantas estão muito juntas, fazer chover em cima delas pode ser a melhor opção. As plantas estão espaçadas na forma de fruticultura, imagina, ela tem ali, pega um espaçamento de fruticultura, às vezes ele é grande daquele jeito, ela pode chegar a 8 metros, uma laranjeira da outra, e isso está mais relacionado para o trânsito de máquinas que você vai ter no seu pomar do que pelo espaço que a planta realmente precisa. Então, se irrigar por gotejo ou de forma localizada parece mais inteligente, entende? Porque aí você vai economizar água, não joga água na entrelinha e algo desse tipo. Então, conhecer a planta nesse quesito densidade de plantio, número de plantas por metro quadrado, etc., te ajuda na escolha do sistema de irrigação. Então, o professor está dando uma dica seguinte: conhecer a planta é uma dica fundamental para você escolher o sistema, tá? Então, a planta pode ser molhada totalmente, molhando a área total, então a aspersão passa a ser uma boa opção, e pode ser por gotejo se as plantas forem bem espaçadas, né? Então, conhecer a planta é importante, e um item muito importante é a densidade de plantio. Próximo, Geraldo, por favor. Bora. O que mais da planta nós precisamos conhecer, além da densidade de plantio? Nós precisamos conhecer quanto de água que as plantas consomem. E as espécies vegetais consomem água de forma diferente. Então, o feijoeiro consome água diferente do milho, que consome água diferente do tomateiro, que diferente do cafeiro, diferente dos citros. Professor, claro que é óbvio, é óbvio mesmo, porque são espécies diferentes, tem área foliar diferente, tem alturas diferentes, então é natural que essas plantas consumam diferente. Mas quanto, professor? Então existem tabelas que trazem para mim quanto de água que cada uma dessas culturas consome, tá? E aí eu falo para vocês, aqui eu estou mostrando para vocês uma foto que é da cultura do tomate, né? A planta que está sendo projetada aqui é o tomateiro. Então você está aí, ó, o tomateiro na fase inicial, depois você tem o tomateiro aí do pegamento até o início do florescimento, então você tem ele aí
do início da maturação, né, do florescimento ao início da maturação, e depois da maturação à colheita. Então, veja, o ciclo inteiro, tem aí 125 dias de ciclo do tomateiro. Então, e também, assim, como eu disse, o tomateiro consome água diferente de outras espécies, mas ele também, dentro do próprio ciclo, ele consome água diferente. Se vocês olharem essas 4 imagens, qual delas qual fase do tomateiro que vocês acham que ele está consumindo mais água? Veja que é óbvio também que cada fase dessa consome água diferente, né? Então, se eu jogar a mesma quantidade de água em todas as fases, eu posso estar fazendo uma verdadeira grosseria, né? Então, eu falo, quase sempre, olha bem o que o professor está dizendo, quase sempre, a planta, quando ela está na fase reprodutiva dela, é a fase que ela mais consome água, tá? Então, quando ela está florescendo, quando ela está dando pegamento dos frutos, essa fase costuma ser a fase que ela mais consome. E aí, se vocês olharem aí a terceira foto, portanto, essa foto, a planta está ali, como se diz, no ciclo dela, é a fase que ela mais consome água. E aí o professor pergunta, vocês acham que eu tenho que dimensionar o sistema de irrigação para atender qual fase? Professor, para com isso, ele tem que atender todas. Sim, mas veja, vocês concordam comigo, se eu dimensionar para atender a fase que ela mais consome água, o projeto está apto para atender todas as outras fases também? Agora, se eu dimensionar pensando na fase 1, que é onde ela consome pouco, e quando ela chegar na fase 3, que ela está consumindo muito, o meu sistema de irrigação não vai dar conta de atender, entende? Então, como eu disse para vocês no início da aula, nós estamos o tempo todo fazendo 2 coisas, ou dimensionando o sistema, ou já manejando ele lá no campo, liga e desliga, quanto tempo deixo ligado. Então, para projeto, né, uma vez eu já escolhi o sistema, vou fazer aspersão, professor, ok. Então, eu preciso definir a lâmina de projeto. A lâmina de projeto vai ser para atender a fase 3, porque se atende a fase 3, as outras fases, o sistema vai estar, digamos assim, ocioso, mas pelo menos eu tenho a certeza que o meu sistema foi dimensionado para atender a minha planta de forma correta. Então, já fica a dica. Nós precisamos conhecer a planta, densidade de plantio para escolher o sistema, e a segunda dica é conhecer o consumo de água na fase que ela mais consome água, para o sistema de irrigação ficar bem dimensionado. Né? Isso, gente, vai repercutir no diâmetro do tubo, vai repercutir na potência da bomba. Tá? Então, conhecer o consumo de água da planta tem que estar diretamente relacionado ao consumo. Então, tá vendo que eu coloquei aí, tá vendo? A fase 1, 10 dias, fase 2, 40 dias, fase 3, outros 40 dias, fase 4, 35 dias. Debaixo desse número está escrito manejo, 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 aí só na fase 3 que não está escrito manejo. Então, na fase 3, estaria as 2 palavras, manejo e projeto. Então, eu vou só olhar na fase 3 para fazer projeto. E vou olhar em todas as fases para fazer manejo. O que é manejo mesmo, professor? É saber quando e quanto irrigar. Né? Você já instalou seu sistema, você está ligando e desligando. Quanto tempo que fica ligado? Então, seria isso. Ok? Então, e aí, tá vendo esses números em cima das imagens? 0,5, 1,1, 0,35. Isso está querendo dizer, é um coeficiente de consumo de água dessas plantas. Então, o 1,1 está falando que o tomateiro, nessa fase 3, ele consome 10% a mais do que a grama, que é a cultura referência para nós. Essa fase 1 aí, que está 0,5, significa que o tomateiro nessa fase está consumindo metade do que um gramado consome. Olha só que bacana. Então, eu vou dar dicas ainda até o final desse mini curso de como a gente saber quanto o gramado consome para poder corrigir e saber quanto aplicar no tomateiro ao longo de todas as fases. Tá bom? Legal essa dica, hein, professor? Legal. Demais, cara. Então, assim, quando eu falo conheça a planta para fazer projeto, para fazer manejo, é a planta que dita as regras. Ela te ajuda a Eu escolher. vejo o pessoal errando isso aí no campo, viu, professor? Errando demais, não jogando um pouco, jogando o mesmo tanto de água no ciclo inteiro e deixando o tomatinho passar sede. Excelente essa dica. Isso. Então, é isso aí. Já fica a dica e nós vamos voltar até o final do curso outras vezes nessa imagem.
tá? Aí falou, professor, de onde você tirou esse 0,5, esses 1,1, tá? Então, esses são valores que os institutos de pesquisa divulgam, a Embrapa, as universidades, então, pessoas que pesquisaram, se dedicaram ali uma carreira para saber o consumo de água dessas plantas, tá bom? Professor, mas eu não vou irrigar tomate, não. Então, passa o próximo slide aí, por favor, Geraldo. Agora. Então, tá vendo essa tabela? Essa é uma tabela que está aí divulgada, se jogar no Google aí, coeficiente de cultivo das culturas, vai aparecer um monte de tabelas, mas isso aí o professor já tem no e-book que eu disponibilizo para vocês, tem tudo isso aí, tá vendo? Tem algumas culturas, alface, banana, berinjela, cana, cebola, laranja, melancia, melão, morango, pepino, e aí vai. Então, existem tabelas completíssimas, que praticamente tem todas as plantas. Se você precisar do consumo de água de alguma planta que não está aqui, desconfie que pode ser que essa planta não precisa ser irrigada, tá? Então, tem gente que me liga, professor, qual que é o consumo da aroeira? E, vixe, para que você quer saber o consumo da aroeira? E aí não acha, é sinal que não precisa ser irrigado, tá? Então, fica só essa dica aí para vocês. Então, observe que tem aí, ó, o coeficiente de consumo de água na fase inicial, crescimento, produção e final, igual o professor colocou lá para o tomateiro. Então, para projeto, para dimensionar o gotejamento, para dimensionar o aspersor, para dimensionar o pivô central, a gente vai pegar o maior consumo. Então, vamos pegar aí, por exemplo, cebola. A cebola, né, que está aí na parte superior da tabela, na fase inicial é 0,7, no crescimento é 0,85, na fase de produção é 1, depois na fase final cai para 0,95. Então, quer dizer, ela consome, no máximo consumo, a cebola consome exatamente igual ao gramado, que é referência para as outras plantas, então basta eu dimensionar para, como se eu estivesse dimensionando para um gramado, dimensionar para a cebola, a mesma coisa, tá? Então, mas já tem culturas, por exemplo, vamos lá, ó, tomate envarado, né, que está a penúltima linha lá, ele chega a 1,15, ou seja, quando o tomateiro está adulto, envarado, ele consome 15% a mais do que um gramado. Então, tá vendo que para dimensionar um projeto para tomate, eu vou ter que pensar numa quantidade de água um pouco maior do que a quantidade que eu jogaria na cebola, tá? Professor, mas eu estou pensando em plantar hora cebola, hora tomate. Ok, então dimensione para o tomate, e quando você for irrigar a cebola, não é que você vai dar excesso para a cebola, não, o seu sistema vai ficar um pouquinho desligado, entende? Ele vai ficar um pouquinho ocioso. Agora, se você dimensiona para a cebola e depois for irrigar tomate, vai faltar água para o tomate, porque seu sistema vai estar na máxima capacidade e não consegue atender. Vocês estão entendendo a lógica do projeto? Tá? Então, é isso também. Aí eu até gravei um vídeo hoje, não sei se vocês viram aí nas minhas redes sociais, onde o professor fala da cana-de-açúcar. Veja que a cana-de-açúcar é uma das culturas que mais consome água. Lá, o consumo máximo da cana chega a 1,25. O que significa? Quando ela está adulta, ela chega a consumir 25% a mais do que um gramado. Mas só que a cana-de-açúcar, normalmente as pessoas só irrigam a metade do que ela precisa. Faz a famosa irrigação com déficit, que é onde está o ótimo econômico. Então, também tem que pensar nisso. E eu gravei um vídeo dando esse depoimento. Quando eu saí de São Paulo e vim para Goiás, cheguei aqui, achei que as pessoas estavam dimensionando errado para pivô, dimensionando pivô errado para cana-de-açúcar. Por quê? Porque estava dimensionando metade da lâmina que precisava. E aí eu não entendia muito de irrigação, mas não entendia nada de cana. Então, eu fui entender que eles não fazem isso como um erro de projeto, fazem isso para o projeto ficar mais barato. E aí fica mais barato para pagar, a cana produz um pouco menos, mas é onde está o ótimo econômico. Então, vocês estão entendendo que conhecer a planta, que é a primeira dica que o professor está dando, é fundamental para escolher o sistema e para fazer o projeto. Então, o professor deu a dica do densidade de plantio, que isso, quanto mais denso, mais favorece a aspersão, quanto menos denso, né, as plantas mais espalhadas, mais favorece o gotejo, e o consumo de água, né, quanto maior a fase que a planta mais consome água, é essa fase que vai ditar o cálculo de quantidade de água que a gente vai bombear, então vai definir o tamanho da bomba, o diâmetro do tubo, etc. Vamos lá, Geraldo, próximo. Que isso, hein, turma? Você viu aí, né? Já passaram 20 minutos de aula aí. Você viu tanto que é rápido, galera? Tem que aproveitar mesmo, passar rapidão. E aí, qual outra coisa? Eu ainda estou na primeira dica. Uma outra informação importante para que eu preciso conhecer da planta é a altura dela.
né? O professor até colocou aqui uma foto de pivô central e esses 3 aspersorzinhos do lado de plantas de tamanho diferente. Então, não sei se vocês sabem, o pivô central existe ele de 3 tamanhos, né? Os mais comuns, tá? Existe o padrão, que é para irrigar grãos. Ele tem 2,7 de altura. Então, ele serve para, talvez, a cultura maior que o pivô padrão irriga é o milho, né? Então, mas aí você pode irrigar feijão, tomate para indústria, trigo, um monte de algodão. Então, o pivô 2,7. Mas existe o pivô de 3,7 que irriga cana, 4,7 que irriga fruticultura. Então, o pivô você vai pôr ele mais alto, dependendo da planta que você vai irrigar. Então, conhecer a altura da planta é fundamental para você definir a altura do pivô, tá? E ali os aspersores também, né? Aspersores comuns, por exemplo, se você for irrigar milho com aspersão convencional, você tem que pensar que a planta adulta, entendoada, ela chega a 2,20, 2,30, então você tem que pôr o aspersor pensando nisso, porque senão o jato vai ser obstruído pela própria planta. Agora, você está irrigando um gramado, você pode pôr o aspersor baixinho, não tem porque pôr o aspersor alto. Então, a altura da planta é fundamental para você pôr o aspersor. Falar, professor, mas isso é óbvio demais. Ao mesmo tempo que é óbvio, isso vai te ajudar no projeto, porque a altura do aspersor, você tem que chegar com a água lá em cima. Então, se o aspersor tem uma pressão de operação de 30 e o aspersor está a 2 metros de altura, então no pé do aspersor tem que chegar a 32, porque ele vai subir 2 e entregar para o aspersor que está lá em cima 30, assim, entendeu? Então, a altura do aspersor é uma altura, é um obstáculo a ser vencido pelo motor. Então, você tem que pensar nisso na hora do projeto. A altura de planta é fundamental para o projeto de irrigação, tanto para o jato não ser obstruído, como para entrar no cálculo do dimensionamento do motor, tá? Muito bem, Geraldo. Próximo aí, por favor. Professor, já vi demais isso aí acontecendo que o senhor falou. O pessoal põe uma varinha baixa e aí coloca, por exemplo, o pezinho de berinjela que cresce mais. A princípio ele não tinha pensado nele. E aí a aspersão fica batendo bem na folhinha da berinjela ali e acabou. Foi ótimo essa dica. Exatamente. Só dica prática, hein, pessoal? Só dica que eu vejo o pessoal errando aí, o professor não vai deixar errar. Olha as dicas. Aí fala, professor, mas na minha horta vai ter planta, hora planta alta, hora planta baixa. Ok, então pense na alta para fazer o projeto. E coloca o tubo de acesso com a emenda. Então, quando você tiver com a planta baixa, você deixa as pessoas baixas. Quando tiver com a planta alta, você põe lá alto. Mas o motor foi dimensionado pensando em fazer chegar água no alto. Mas você não erra. Tá bom? Emenda no então, tubo, professor? Emenda na barrinha do emenda tubo no mesmo? tubo. Isso. Então, imagina a barrinha do tubo aqui, ó, de 2 metros. Você põe um pedaço de 1 metro, outro pedaço de 1 metro, com uma emenda fácil de desemendar, entendeu? Então, é totalmente Tá. possível. Mas o fato é Uma que emenda no cálculo rosqueável, você fala. é rosqueável. E aí, no cálculo, você tem que pôr 2 metros, porque quando ela tiver com 1 metro, está com pressão sobrando, entende? E para a gente finalizar, primeira dica, que é a planta, eu confesso que essa vai ser é uma dica muito importante, né? Não que as outras não tenham sido, mas veja, a gente tem o hábito de olhar para a planta e ver ela só, é igual um iceberg, né? A gente olha só aquela parte que está visível, né? Agora, a raiz que está dentro do solo, a gente meio que ignora, deve estar a tal profundidade. Então, conhecer a profundidade de raiz, gente, é fundamental, tá? E eu falo, é fundamental para você fazer manejo de irrigação, tá? Quando e quanto irrigar. Então, por exemplo, o professor colocou essa fase aí, a cultura do milho, né? Veja que uma planta recém-germinada está bem rasa. À medida que a planta vai crescendo para cima, a área foliar, ela cresce para baixo também, né? Talvez não na mesma proporção, mas veja, o milho cresce, chega uma hora que a raiz estabiliza. Que hora que a raiz para de crescer, professor? E pode ser que ela nem pare de crescer, mas ela desacelera na fase reprodutiva também. Quando ela floresce, produz fruto, ela para de produzir folha e para de produzir raiz. Ela começa a concentrar toda a sua energia nos frutos, né, na reprodução. Então, professor, como é que eu vou saber isso? Não, existem tabelas também que me traz a profundidade de raiz para cada fase da minha planta. E outra, pega um enxadão e verifica, né? Você está com a sua no campo, verifica onde a raiz está. Essa é a melhor maneira de verificar onde as raízes estão. Mas o fato é, professor, para que isso é importante mesmo? Veja, na fase inicial, como a raiz está rasa, o solo seca muito rápido. Se seca muito rápido, você tem que dar uma frequência de irrigação muito rápida. O que é isso? Irrigar
pouco, muitas vezes. Pouco, muitas vezes. À medida que as raízes forem se aprofundando, você já pode irrigar muito poucas vezes. Mas para que isso, professor? Para molhar a sua planta menos vezes possível. Se for uma planta com sensibilidade ao molhamento foliar, se você molhar ela todo dia, você vai ter problema de doença e etc. Então, conhecer a profundidade de raiz é importante para saber o quanto de água que eu tenho retido e qual que é o intervalo de irrigação que eu vou poder dar. Então, eu falo para vocês, imagina aí essas primeiras plantinhas aí na fase 1, imagina se ela está a 5 centímetros de profundidade. 5 centímetros. Olha, 5 centímetros, vou considerar aí um solo de textura média, que eu teria ali 2,5 milímetros de água retida. 2,5 milímetros de água retido é prontamente disponível para a planta, é a evapotranspiração dessa fase, praticamente. Então, se você tem 2,5, sai 2,5, você não tem como esperar 2 dias, tem que irrigar todo dia, tá? Aí, na fase 2, lá, a raiz já cresceu. Imagina a raiz ali já uns 15 centímetros de profundidade. Na mesma lógica, eu teria ali uns 7,5 milímetros retido, saindo aí 3 e pouco por dia, porque as plantas já estão com consumo um pouco maior. Uai, se eu tenho 7, sai 3,5, posso dar intervalo de 2 dias. Aí na fase 3 ali, onde as raízes já estão a 40 centímetros de profundidade, usando a mesma lógica, eu teria uns 20 milímetros de água retido. Se tiver saindo aí, a planta está num consumo bem maior, né? Sairia uns 5 milímetros por dia, eu poderia dar 4 dias de intervalo entre uma irrigação e outras, que a planta não teria nenhum problema. E na fase de maior consumo lá, ó, eu teria, né? Tipo, a fase que a planta já começou, a raiz está estável, continua tendo o mesmo 20 milímetros, só que a planta começou a consumir menos. Por quê? Porque ela está em senescência, começou a amarelar as folhas, está aproximando da colheita. Então, quer dizer, eu tenho o mesmo 20 e saindo 3, eu posso até dar uma semana de intervalo entre irrigação e outra. Vocês entenderam a importância de conhecer a profundidade de raiz para a gente poder dar o intervalo entre irrigações? Então, isso é chave, viu, pessoal? Muito importante. Dica avançada, hein, professor? Essa é dica avançada, hein? Ainda bem que eu estava aqui. Gostei demais dessa. Essa Exato. foi boa E aí eu demais. falo, Geraldo, fique atento, você pode descobrir onde estão suas raízes, que aí você não vai ter problema, tá? Então, e aí eu falo, é onde concentra a maior parte das raízes, porque tem gente que fala, pessoal, eu li num livro que a raiz do milho chega a 2 metros de profundidade. Chega mesmo, mas é 2% das raízes. Ela concentra mesmo aqui nessa camada arável de 30, 40 centímetros, tá bom? Vamos lá, Geraldo, vamos adiante. Muito bem, e aí veja, dentro dessa primeira dica, que é conhecer bem a planta, que nós já falamos do consumo da planta, da altura da planta, da densidade de plantio, a sensibilidade ao molhamento foliar, gente, é fundamental. Tá? Conhecer a sensibilidade ao molhamento vai te ajudar muito a escolher entre aspersão e gotejo. Tem planta que não gosta de ser molhada a parte aérea, né? Molhar folha, fruto. Não é que ela não gosta, a maioria das plantas até gostam, mas favorece mais a doença do que ela própria. Então, por exemplo, as culturas como pimenta, batata, tomate, essas culturas, de uma maneira geral, né, dessa família solanácea, elas não gostam, quer dizer, elas dá muita doença foliar. Então, evitem molhar a parte aérea das plantas. E aí o gotejo favorece essas plantas. Então, você sabendo da sensibilidade, né, que a planta não favorece a produção dela com molhando a folha, então procure pôr gotejo. Agora, aquelas que não faz diferença, por que não? Pode pôr aspersão sem problema nenhum, tá? Então, a sensibilidade ao molhamento foliar é uma dica que o professor dá muito grande. Vai falar, professor, mas eu já vi falar que nenhuma planta precisa molhar a folha. Não, não precisa mesmo. A boca da planta é a raiz. Então, todas as plantas, se você molhar só a raiz, ela vai desenvolver normalmente, tá? Só que a aspersão, para fazer chegar água na raiz, ela molha a folha. Então, assim, ela faz chover na sua lavoura, na sua horta, no seu pomar, na sua pastagem. E aí, se a densidade de plantio for muito alta, pode ser que a aspersão seja mais viável, tá bom? Vamos lá, vamos adiante, Geraldo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E aí o segundo, então a primeira dica que o professor deu foi conhecer bem a planta. O segundo, então anote aí, a segunda dica, antes de começar qualquer projeto de irrigação, antes de fazer qualquer manejo, é conhecer o relevo. Né? Falou, vixe, professor, que nome bonito, né? Relevo.
Quando o professor fala relevo, é como se fosse fazer a topografia, né? Você conhecer a área que você vai irrigar, né? Então, quantos hectares, quantos metros quadrados, assim como conhecer o desnível do terreno. Então, você está com a água, normalmente a água está no ponto baixo, você precisando levar isso para um ponto alto, quase sempre. Muito difícil você tá água no ponto alto, você tem que descer ela. Ah, professor, eu tenho lá uma caixa d'água. Mas você teve que fazer a água chegar na caixa d'água para ela descer, né? Então, conheça o relevo. Até o professor colocou esse desenho aí, ó, mostrando uma casa de bomba, puxando a água do rio, levando a água lá no alto para uma caixa d'água. Podia estar fazendo a água chegar lá num aspersor ou num setor de gotejo. Então, subir o morro com a água é fundamental, mas precisa saber que morro é esse, né? Então, você vai subir 10 metros, 20 metros. Então, você pode falar, professor, como é que eu faço isso? Pelo próprio Google Earth, você pode clicar no ponto baixo, no ponto alto, por diferença de altitude, você tem uma ideia, né? Uma vez que o professor está falando, uma ideia do desnível, tá? Você pode ir com GPS no ponto baixo e no ponto alto e também ter essa diferença de nível. Você pode bater nível de pedreiro, tem gente que tem as manhas, bater o nível de pedreiro, vai somando o desnível, falou, professor, achei lá 15 metros. Ótimo, então você descobriu que do ponto baixo, que é onde a água está, até o ponto mais alto, você vai precisar de tantos metros. Por que, gente, que isso é importante? Para a escolha do motor, da bomba, isso é fundamental, porque o motor e a bomba faz o quê? Ele pressuriza a água para vencer os atritos que tem no tubo, entregar para o aspersor a pressão de operação dele. Então, a bomba tem que vencer os atritos, vencer o morro e entregar para o aspersor mais distante a pressão que ele precisa. Então, conhecer o relevo é fundamental para você fazer seu projeto. E a área também é muito importante, porque quanto maior a área, mais aspersores você vai precisar operar simultaneamente, mais gotejadores, e aí isso vai aumentando a vazão de projeto, que aí também aumenta a potência do motor, tá bom? Então, fica a dica, a segunda dica aí é fundamental conhecer relevo. Então, quem não anotou ainda, anote relevo, né? Desnível e a área. Desnível, professor, mas como é? Eu mesmo mestre, pode ser você, ou liga para o topógrafo aí da sua cidade, para o agrimensor da sua cidade, fala, bicho, faz um levantamento para mim aqui. Preciso saber quantos hectares que eu tenho aqui, quantos metros quadrados e qual que é o desnível. Aí a pessoa faz esse levantamento para você. E o professor colocou aí esse retângulo, ó, isso aí é um esquema de um projeto. Ali está naquele quadradinho de baixo, é a casa de bombas, né? Só o esquema. Essa linha vermelha é uma tubulação principal, essas linhas roxas é uma tubulação secundária, né? E a linha, esses círculozinhos verdes são as plantas, está passando linha de gotejo no pé delas. Então, isso aí podia ser um projetinho com 4 setores. Então, é assim, então estou subindo o morro com a água, preciso conhecer, e olhando só o retângulo, não dá para saber que desnível tem, mas aí você tem que ter esse levantamento à parte para pôr no cálculo, tá bom? E amanhã nós vamos usar isso no projeto, passo a passo, de um projeto de exemplo. Amanhã tem um projetinho, professor? Como é que é? Isso, dá um spoiler aqui, né? Então, pode dar um spoiler aí. Esses 6 passos, esses 6 dicas que o professor está dando aqui, são 6 dicas que antecedem o projeto. Então, não inicie nenhum projeto sem essas 6 dicas. Então, o professor já deu a dica de conhecer bem a planta e deu dica de conhecer bem o relevo. E agora nós vamos adiante para me dar essas dicas. E amanhã nós vamos fazer, em 15 simples e práticos passos, um projeto de ponta a ponta. Nós vamos montar junto, professor, um projetinho aqui ao vivo, assim mesmo? É ao vivo, desse jeitinho que nós estamos fazendo aqui. Caraca, que massa. Então, não percam a aula de amanhã. Hoje é só cenas para o próximo capítulo, tá Maravilha. O que é isso? Eu fiquei ansioso aqui, até tremi a perninha. E aí, pessoal, a terceira dica do total de 6 dicas que o professor vai dar, não inicie nenhum projeto de irrigação sem conhecer o clima da região onde você está. Ih, professor, o clima hoje aqui está frio. Não, na verdade, quando você fala isso, é tempo, né? Clima é a média histórica, né? Aquilo que acontece todo ano, 30 anos de histórico. Então, qual que é o clima? Eu estou falando com vocês, eu estou em Goiânia. Então, aqui é o típico clima do Cerrado. Então, nós estamos no mês de maio, né? Já no final de maio, e então já começa a ficar meio frio, é o nosso inverno mesmo. Então, terminando o outono, iniciando o inverno. Então, e é assim. Então, nós temos um período seco e frio, e algumas regiões, e quando está no verão, primavera, verão,
é quente e úmido. Então, agora você precisa descobrir isso na sua região. Ah, professor, eu vim de longe, mudei para cá agora, não conheço direito, não. Beleza, o professor está aqui para te ensinar, tá? Geraldo, passa o próximo aí, por favor. Então, aí, gente, o que você precisa saber do clima? Você precisa saber como que é a chuva, tá? Chove. Ah, claro que chove, professor, mas você precisa conhecer como que ela se distribui, né? Então, o professor pôs até esse gráfico aí, né? Essas barrinhas azuis. Observe aí que essas barrinhas azuis é chuva, né? Então, quer dizer, tem um período que concentra a chuva. Nós não temos, assim, a mesma quantidade de chuva todo mês. Então, você tem um período que chove e um período que não chove. Então, aqui em Goiás tem esse comportamento aí, ó. Eu tenho de outubro a março chove e de abril a setembro é um período seco. Então, se isso ocorre, opa, então tem 5, 6 meses, 7 meses de seca, então a irrigação é muito importante para o meu negócio. Então, vamos fazer. Agora, se está numa região que chove muito todo dia, todo mês, pode ser que a irrigação não seja necessária para o que você está querendo fazer, né? Então, a gente precisa conhecer o que tanto chove, como ela se distribui. E o professor já vai mostrar para vocês como faz isso. E então, chuva é o que entra, né? É o que chega na minha lavoura, o que chega normalmente na cidade, que chega na região. Agora eu preciso saber quanto sai. E o que sai a gente chama de evapotranspiração. Aí eu até pus essa fotinha aí, uma planta, setinhas subindo, setinhas descendo. Mostra que precipitação seria a chuva. É o que entra. Eu posso precipitar também na forma de irrigação. Tudo bem? Geraldo, você está aí? Deu uma piscada na internet ou está tudo Tô certo? aqui, professor. Deu uma travadinha aqui, mas parece que voltou, professor. Deu só uma travadinha. Ó, já Voltou. voltamos. Voltou. Então, Voltou. perfeito. Então, pessoal, o que nós precisamos conhecer é isso, o quanto chega e o quanto sai. Aí, o Felipe está dizendo, travou. Então, o professor está repetindo. Então, precisa saber a chuva que chega e a evapotranspiração que sai. Então, essa tabela que o professor colocou aí, ó, mostra o quanto sai em todas as épocas do ano. Então, tem tabelas que mostram para a gente, cada região que você está, quanto sai por mês, entende? Então, se a gente olhar aí, ó, por exemplo, tem regiões aqui, ó, que o máximo que consome é 5 milímetros. Então, aí está um valor em milímetros, litros por metro quadrado. Então, eu falo para vocês, nós temos que dimensionar o projeto para qual mês? Para o mês de maior evapotranspiração. Então, eu falo para vocês, eu estou em Goiânia, o meu inferninho aqui, sabe qual que é? Meu inferninho é setembro. Por que inferninho? Inferninho seria a maior evapotranspiração, o período que mais consome água. Então, imagine, se eu cruzar aquela máximo consumo da planta, que é a planta lá florescendo, a planta fazendo pegamento de fruto, com o mês de maior demanda, eu acabo de descobrir nada mais, nada menos do que a lâmina de projeto, que é o que nós vamos fazer amanhã num dos passos, calcular a lâmina de projeto. Mas hoje o professor está mostrando para vocês como chegar nas informações básicas para dimensionar o projeto, entende? Lâmina é Então, o tanto de água que joga, professor? então, o quanto de água que eu vou dimensionar meu sistema. Então, o sistema tem que estar preparado para a pior situação. Então, eu dimensiono o meu sistema pensando na planta adulta no mês mais crítico. E aí, se ele atende isso, ele vai conseguir atender a planta em qualquer outra fase e em qualquer outro mês. Então, meu sistema está folgado, vamos dizer assim. Entende? Legal, professor. Ó, tem grandes nomes aí da irrigação também, prestigiando a nossa live aí, ó. Doutor Irrigação Enoque, grande nome É, aqui no Brasil. Obrigado, grande querido, nome, pela sua Inox. participação. Obrigado mesmo, Enoch. Sei que você está na Agrobrasília trabalhando, mas sempre estudando. Parabéns aí por estar É, conosco. gente boa. Obrigado, querido. E aí, passa o próximo, Geraldo, por favor. Vou passar, professor. Ó, Bruto da Roça falou boa noite a todos. Parabéns aos professores. Show de bola. Professor, o pessoal tá gostando dessa aula. Eu tô aqui só admirando, olhando os números. A gente não baixou nenhum número, professor. Tá todo mundo de caneta e papel na mão, devorando as informações. E eu já adianto, professor, gratidão por essa aula aqui. Que conteúdo bacana. De verdade, eu aprendi já muita coisa. E olha que, né, vamos dizer assim, preciso sempre aprender mais, mas de verdade, professor, tá gostosa essa aula. Que ótimo. E aí, agora vem a grande dica, porque o professor não está aqui para falar que a coisa é importante, não. O professor está aqui para ensiná-los a fazer. Então,
seja lá em qual cidade você tiver, você vai digitar esse site, ó, www.cnpaf.embrapa.br/infoclima. Você acessando esse site da Embrapa, você vai digitar o nome do seu município. Todos os municípios brasileiros estão aqui. Você só não vai encontrar se tiver alguém de fora do Brasil me ouvindo, eu vou ficar devendo. Mas todos os municípios goianos, ou brasileiros, todos os municípios brasileiros estão nessa plataforma. Então, você vai digitar o seu município, e aí vai aparecer o gráfico do seu município, Geraldo. Olha que bacana. Eu digitei, obviamente, Goiânia, que é a cidade onde eu estou, e coloquei aqui para vocês. Ó. Aqui mostra, nessas barrinhas verdes, quanto de evapotranspiração que eu tenho por dia naquele mês. Então, por exemplo, aqui, se vocês observarem o mês de setembro, é o mais alto. Ó. Por isso que eu falei que aqui é o meu inferninho. Você precisa encontrar o seu inferninho aí, ou seja, o mês mais crítico para você. Então, todos os projetos que a gente faz em Goiás é pensando em setembro. Agora você precisa ver qual projeto você vai fazer para qual mês aí para o Maranhão, para qual mês aí para o Piauí, para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, você precisa descobrir isso. Então, não deixem de acessar esse site e ver qual que é a evapotranspiração da sua região. Professor, relembre para mim para que mesmo que eu preciso saber essa evapotranspiração. Eu preciso saber isso aqui, gente, é o consumo da grama. Tá? Lembra que o professor falou lá, o tomate tem uma fase que consome tantos por cento a mais do que a grama e tal. Então, aqui, se eu multiplicar lá aquele coeficiente por mês de maior demanda, eu acabo de descobrir a lâmina de projeto, que é uma parte fundamental. Então, amanhã, no projeto passo a passo, a gente vai estar junto nisso e a gente vai praticar isso aqui, tá bom? Professor, já entrei aqui no site, já deu certo, igual o senhor falou. Já deixei para o pessoal ir procurar, tá, pessoal? Perfeito. Mas dá super certo aí, bem bacana mesmo. Então, tá, Pode passar próximo, para o Geraldo? próximo, professor? Pode sim. Então, e aí, gente, na quarta dica, veja que o professor já deu 3 dicas. Das 6 dicas, o professor já falou de conhecer bem a planta, conhecer bem o relevo, conhecer bem o clima. Agora o professor vai falar conhecer a água, né? Tipo, professor, como assim? Conhecer o que da água? Gente, tem gente que faz tudo, faz um projeto lindo, só que não tem água, né? Então, ter água é fundamental. Quando o professor fala de ter água, é água em quantidade e em qualidade. Então, professor, aqui o nosso tempo é curto, o professor vai se atentar à quantidade. Então, gente, vamos supor que você furou um poço aí no seu lote, na sua chácara, e deu 6 metros cúbicos de água por hora. Esses 6 metros cúbicos de água por hora é suficiente para, vamos supor que você vai irrigar só de dia, 8 horas no dia de bombeamento, então você vai usar bombeamento direto, do seu poço, direto para os aspersores, direto para os gotejadores. 8 horas de bombeamento, só de dia. Nós teríamos, seria suficiente para irrigar 6.400 metros quadrados por aspersão convencional. Seria suficiente para irrigar 8.000 metros quadrados de gotejamento. Gotejamento irrigando a área total. Se você for irrigar fruticultura, ou seja, irrigar usando o gotejo como ele foi preconizado, né, irrigando área seca, área úmida, área seca, área úmida, ele pode chegar a irrigar 1 hectare, tá certo? Então, vixe, professor, mas que conta é essa que você fez aí? Faz comigo. Quem está aí com a calculadora na mão, faz a conta comigo. 6 vezes 8, que seria 8 horas de bombeamento, nós vamos ter 48 mil litros d'água, certo? Todo mundo está acompanhando o professor? Pega 6 metros cúbicos por hora, que é a vazão do poço, e multiplica pelo tempo que o poço vai ficar sendo bombeado, 48 mil litros. 48 mil litros, se dividir por 7,5 milímetros por dia, que seria a lâmina bruta da aspersão aqui para Goiás, vai dar esses 6.400. Então, eu estou pensando no mês de setembro, né, Goiânia, irrigando milho, por exemplo. E eu teria como irrigar 6.400 metros quadrados de milho. Podia ser horta também, a maioria das culturas consome aí 20% a mais do que o gramado. E o gotejo, sabe a vantagem do gotejo enterrado? É que você não teria eficiência de aplicação de água. Você não precisa de jogar uma eficiência, você pode considerar até 100% de eficiência. E aí, você vai irrigar mais a área, ó, seria 8.000 metros quadrados, tá? E o gotejo localizado, né, você teria ali até 10.000 metros.
Então, você divide os 48 mil litros de água por 7,5 na aspersão, 48 mil por 6 no gotejo, 48 mil por 4,8, você teria o gotejo localizado. Amanhã nós vamos praticar isso. Vocês vão ver que a gente acabei de responder para vocês assim, se você sabe o tanto de água que você tem, você sabe o tamanho da área que você consegue irrigar, entende? Então, essa é a lógica, tá? Então, eu sei que isso aqui vai ficar disponível, assista isso aqui que o professor falou quantas vezes for necessário para que você faça a conta e acompanhe isso que o professor falou, tá bom? Então, já foram 4 dicas, Geraldo. Falamos de planta, relevo, de clima, de água. Agora, o quinto é o solo. Nós precisamos conhecer o solo. Ah, professor, faço hidroponia. Ah, então você realmente não tem solo. Então, você está isento do que o professor vai falar aqui, tá? Mas, normalmente, ou a gente tem areia, ou tem um solo de textura média, ou argiloso, ou se tem um substrato. Então, conhecer o solo é fundamental, gente. E o que é do solo, professor? Para você conhecer a infiltração e a retenção. Se você sabe o quanto de água que o seu solo infiltra, você vai escolher bem um aspersor. Olha essa foto desse aspersor aí. Você vê nele operar, parece que está tudo bem. Mas pode ser que ele vai bem num tipo de solo, mas não vai bem em outro tipo de solo. Por quê? Porque todo fabricante de aspersor, ele te dá o espaçamento recomendável, o espaçamento mais indicado. Então, você precisa, lá no catálogo, ele te dá a dica de quantos milímetros por hora que esse aspersor vai te dar. Então, por exemplo, se ele joga 6 milímetros por hora, num solo argiloso ele vai muito bem, porque argiloso ele infiltra menos que 10 milímetros por hora. Então, você tem que escolher realmente um aspersor que faça uma chuva menos intensa do que 10. Se você tiver com solo de textura média, você pode usar um aspersor que dá uma chuva mais intensa, que fica entre 10 e 20. Se no solo for arenoso, aí você pode, como se diz, qualquer aspersor, né? Porque o solo arenoso ele realmente aceita até acima de 20 milímetros por hora. Então é isso. Ah, professor, mas como que eu vou descobrir que tipo de solo que é o meu? Passa o próximo aí, por favor, Geraldo. Vocês devem ter assistido um videozinho meu que o Pedro do Estrada de Chão e eu fizemos um vídeo recente, aí essa semana saiu, onde a gente faz ali textura mesmo, pega no solo e vê que tipo de solo que é. Então, a gente dá uma dica muito importante lá de como fazer solo arenoso, argiloso, textura média. Basta você ter água e as suas mãos, né? Então, pega no solo, faz uma cobrinha, biscoito de queijo. Se ele aceitou cobrinha, biscoito de queijo, argiloso. Fez cobrinha, mas na hora do biscoito de queijo ele quebra, textura média. Nem aceitou fazer cobrinha, arenoso. Então, gente, isso é chave para a escolha do aspersor. Não escolha qualquer aspersor. O solo te ajuda na escolha do aspersor, tá certo? Isso e ajuda também a definir o número de gotejadores por planta. Quanto mais argiloso for o solo, menos gotejadores você vai pôr por planta. Existem tabelas que eu vou mostrar para vocês amanhã como chegar nesse número de gotejadores por planta, certo? Se o solo for arenoso demais, vai te exigir tanto gotejador que você nem... É melhor você pôr outro sistema de irrigação, tá certo? Então é isso, conheça o solo que você vai escolher bem o aspersor, bem o gotejador, inclusive o comprimento máximo do seu pivô. Olha só, quem fosse aventurar em projetos maiores, o pivô central também, o solo for muito argiloso, você tem que pôr o pivô pequeno. Se for muito arenoso, você pode pôr aqueles pivôs grandes, gigantes, tá bom? Então fica aí a quinta dica, conhecer o solo. Geraldo, vamos para a última dica e abrir para algumas perguntas? Isso, professor. Vamos abrir para as perguntas aqui. Tem 2 perguntas aqui sensacional, já até favoritei. Então, para finalizar as 6 dicas, pessoal, não comece nenhum projeto de irrigação sem ter os catálogos em mãos. Você fala, professor, então agora eu vou ter que vender alma para o diabo, eu tenho que escolher uma marca. Eu brinco falando assim, né, vender alma para o diabo, mas é isso, você não pode fazer nada teórico. Você tem que comprar um tubo que existe, conexões que existem, bombas que existem, etc. Então, tenha catálogo de tubos e conexões, catálogo de bombas e catálogo de emissores de água, que é aspersor e gotejador. Pronto. Ah, vou ter que ir na feira lá buscar? Não. Você pode baixar na internet. Google, catálogo, você tem aí inúmeras marcas. Escolha aquelas que você tem na sua cidade, na sua região, que vai te dar assistência técnica, te vender barato. Tá bom? Então, tá aí as 6 dicas que o professor prometeu para vocês para a aula de hoje. Planta, relevo, clima, solo,
água e catálogo. Não comece nenhum projeto de manejo, nem nenhum projeto e nem comece um manejo sem ter essas 6 dicas. Tá bom? Quero ouvi-los. Vamos lá, Geraldo, tem pergunta boa para nós Que aí? isso, professor. Essa, sem dúvida, foi a melhor aula de irrigação, com todo respeito, né? Já tinha assistido outras aulas do professor, mas essa, disparado, professor, sua é melhor. O senhor conseguiu fazer uma síntese aí. Olha lá, João, falando muito bem. Agora meu agrônomo vai falar e eu entendo. No caso, o agrônomo da Joelma sou eu. Fico muito feliz que ela está aqui participando. Professor, que aula boa, professor. E ó, o professor falou de catálogo aí. Eu vendi minha alma para o pessoal da Rainbird. Estou satisfeitíssimo, tá? Todas essas conexões. Depois a gente fala disso, professor. Já falou de catálogo, depois a gente fala disso, né? Mas eu escolhi o pessoal da Rainbird e estou satisfeito, satisfeitíssimo. Ó, favoritei duas, professor. Duas da mesma pessoa. Não foi puxando saco, não, mas acho que vieram bem, coisa. Professor, na sua opinião, o próximo ano apresenta tendências de seca mais severa, já que esse ano foi bom de chuva? Então, ótima pergunta. É muito difícil a gente trabalhar assim, tá? Com previsão. Então, projeto de irrigação, entenda assim, eu falo que toda vez que a gente está fazendo projeto, a gente está fazendo planejamento agrícola. E toda vez que a gente está fazendo manejo, a gente está tomando decisão. Então, o que isso significa? Projeto, a gente trabalha com dados climatológicos. O que é dado climatológico? Média histórica de 30 anos. Por mais atípico que possa ser o ano que vem, faça todos os seus projetos pensando no clima da região, média histórica de 30 anos. Agora, o manejo, uma vez instalado o sistema, o manejo tem que ser em função daquele ano específico. Por isso que, para manejo, a gente faz olhando não o clima, olhando o tempo, porque pode ser um ano atípico, um ano de El Niño, Laninha, tudo isso que faz ser mais seco, mais frio, chuvas mais intensas, menos intensas. Então, fica essa dica, tá? Projeto, sempre use dados climatológicos, porque você não está fazendo só para o ano que vem, você está fazendo um projeto para durar 10, 20, 30 anos. E já o manejo, você tem que realmente ficar atento no ano atípico, porque a chance de dar próximo à média é grande, mas pode ser para mais, como pode ser para menos, e aí você vai ter sucesso, tá? Resumindo, projeta para o pior, né, professor? Tem que pensar na pior situação, então é assim, e sem perder de vista a viabilidade econômica, né? Professor, como saber o quanto o solo infiltra? Conceição, o primeiro passo é isso que o professor falou, que às vezes o professor fica fazendo de forma tão simplista, né? Pega no solo lá tal. Então, conhecer a textura do solo é a chave, Conceição. Claro, não é só textura, tem a estrutura do solo, etc. Mas a textura é o principal passo. Conheceu a textura, ou seja, você descobriu se o seu solo é arenoso, argiloso ou textura média, você vai conseguir ir numa tabela, né? E chegar na infiltração de água no solo. O professor pode te passar, você viu que o professor até falou ali na aula, né, que um solo argiloso, ele infiltra menos do que 10. Textura média infiltra de 10 a 20. E o areia infiltra mais do que 20. 20 o quê? Milímetro por hora. É a mesma unidade da chuva. É a mesma unidade da intensidade de chuva do aspersor. Então, nós não, em hipótese alguma, Conceição, e todos vocês estão me ouvindo, em hipótese alguma, nós não podemos escolher um aspersor que faça uma chuva mais intensa do que o solo consegue infiltrar. Tá? Aí você fala, quando chove, escoa, professor. Eu até falo que são os planos de Deus para a humanidade, não estamos aqui para contestar São Pedro, né? Ele deve estar sabendo o que está fazendo. Então, ele chove de forma mais intensa, tem hora mais fina, mais intenso. Agora, nós que estamos fazendo chover na nossa lavoura, nós não podemos cometer essa negligência, esse erro básico de projeto, que é chover mais do que o solo consegue infiltrar. Então, conhecer a textura te leva à infiltração, que te leva a escolher bem o aspersor, escolher bem o gotejador, escolher bem o comprimento do seu pivô. Professor, olha essa aí, ó. Essa é para apertar, hein? Algumas regiões talvez vai gear essa noite. O que podemos fazer para amenizar isso usando irrigação? Muito boa pergunta, e eu falo, cuidado, muita atenção, porque tem gente que fala, liga lá o aspersor, e aí tem preguiça, deixa amanhecer o dia para ligar o aspersor. Cuidado que você pode queimar suas plantas. A irrigação pode ser a salvação, né, te ajudar no controle da geada, como pode potencializar o problema da geada, né? Porque a geada nada mais é, gente, do que congela a seiva dentro da célula. Já viu quando você põe a cerveja dentro da geladeira, ela estoura? Então, imagina, se você congela a célula, ela estoura. E aí necrosa, queima.
queima a folha, né? Então, o ideal é que você irrigue as suas plantas, sim, se possível for, mas irrigue ela antes do amanhecer, porque aí você realmente está protegendo a sua planta, tá? É muito melindroso isso, tá bom? Muita Show de bola, atenção. professor. O automatizador da Rainbird, né, o que eu uso, ele tem uma opção lá, chama Cycle and Soak. O que ele faz? Ele irriga 1 minuto, desliga 5. Irriga 1 minuto, desliga 5. O que eu fiz? Deixei à noite lá essa caixa cheia, minha caixa lá de 14 mil litros, a caixa está cheia e já deixei programado. Vai ligar 1 minuto, descansar 5, ligar 1 minuto, descansar 5. Eu não vou perder minha produção por causa de geada, se Deus quiser. A não sei que aconteça alguma coisa e tudo mais, mas vamos que vamos. Professor, já acabou nosso prazo aqui. Vamos selecionar mais 2 perguntinhas? Porque, ó, pessoal, ainda tem quarta e quinta, tá? A gente não pode tomar muito o tempo do professor, não, mas você viu, tem que o professor é gente boa, tanto de dica excelente que ele traz. Ó, tem um querido ali, professor, perguntando se a água for de córrego. Como que ele funciona a medição da água dele se for de córrego? Perfeito, Arthur, muito boa pergunta. Então, se o córrego passa na sua propriedade, mas a água não é sua, você tem direito de uso dela. Então, você tem que tirar a sua parte que te cabe e deixar escoar o resto para os seus vizinhos e faz parte de uma bacia maior, etc. Então, não sei de que região que você está, mas cada estado da Federação Brasileira tem as normas, né, um percentual que você pode tirar do seu rio, do seu córrego aí no caso, tá? Então, descubra qual que é a vazão do seu córrego, obviamente. Então, existe aí técnicas de hidrometria, técnicas de medir a vazão, e a mais simples dela é pôr uma garrafinha, pega uma garrafa de coca aí de 600 ml, coloca parcialmente ela com água, mede o tempo que ela gasta para correr 10 metros do seu córrego, então você tem a velocidade vezes a área transversal. Esse é o jeito mais, como se diz, é o que mais erra, né? Mas é o método que você tem assim, uma resposta rápida da vazão que você tem disponível. Então, é um método superficial de medir vazão. E aí você vai pegar essa vazão, submeter ao órgão fiscalizador da região e ver quantos por cento disso que você vai poder usar. E aí, vamos supor que você chega naqueles 6 metros cúbicos por hora que o professor calculou ali naquele slide de exemplo, você vai saber quanto de área que você vai conseguir irrigar, tá certo? Então, mas podia ser muito mais do que isso, com bem menos do que isso, ou então a sua bacia está 100% outorgada, você não vai poder tirar nada. Então, tem de tudo, meu querido. Então, assim, se atente a isso. A água passa na sua propriedade, mas não é sua, mas tomara que você tenha muita água sobrando para você irrigar bem, tá? Show de bola. Professor, vamos para a última perguntinha aqui, para o senhor poder descansar. Pessoal, amanhã tem de novo, viu? Não fica triste, não. Não acabou, não. Vocês viram que passou voando. Professor, gotejamento tem que ser em toda a área da frutífera ou só de um lado? Nelson, de Uberlândia. Muito boa pergunta, Nelson. Muito boa pergunta mesmo. E eu falo para vocês o seguinte: a principal função das raízes de uma planta é mantê-la em pé, né? Tipo, é a sustentação. Tem várias outras funções, mas vamos nos ater a essa. A planta precisa se sustentar. E é óbvio que quando você irriga só de um lado da planta, você vai induzir o crescimento radicular mais para um lado. Então, dependendo, você pôs frutífera, né? Então, tem uma frutífera, mamão, mamoeiro. O mamoeiro é uma planta, eu até brinco, vocês já subiram no pé de mamão? Não suba, né? Porque você cai, que a planta é mole, ela não se sustenta. Ainda mais quando ela está irrigada só de um lado, né? Então, o mamoeiro é uma planta que é susceptível a tombamento quando se irriga de um lado só. Estou dando um exemplo aqui, tá? Agora você pega os citros, a banana, e vai por outro, o cafeeiro e tantas outras, né? A macieira, a pessegueira, tantas outras frutíferas, a acerola. Essas plantas têm raízes que crescem para todas as direções. Por quê? Porque a raiz cresce principalmente em período de chuva. Então, a raiz cresce para todas as direções, mesmo que você tente induzir só de um lado, as raízes não vai induzir de uma forma que vai causar tombamento. Então, eu te falo, no Brasil, a única frutífera que eu vi tombando por questão de irrigar só de um lado foi o mamoeiro, né? E que também estava sendo irrigado em solo arenoso, tá? Então, eu te falo, por linhas duplas de gotejo por linha de frutífera é o melhor dos mundos do ponto de vista fitotécnico, vamos dizer assim, pensando na planta. Mas é caro,
tá? É caro. Cuidado com a viabilidade econômica. Às vezes, em vez de pôr linhas duplas de gotejo por linha de frutífera, ponha microaspersor, um por planta, um para cada 2 plantas, porque não é que o microaspersor é mais barato, ele pode ser mais barato do que a linha dupla de gotejo, tá? Então, pense nisso, venha para a aula amanhã, e nós vamos continuar esse bate-papo, e eu falo para vocês, escolher o número de gotejadores por planta é fundamental para você não precisar pôr dos dois lados. Mas se for preciso, por que não? Desde que a viabilidade econômica aceite isso também, tá bom? Espero ter colaborado aí com você. Professor, que aula excelente. Agradeço de coração por toda essa dedicação, por esse material sensacional que o senhor preparou, deixou aqui para nós. Professor, a live não abaixou nem um minuto. Ó, estamos terminando a live agora com 280 pessoas. Gratidão a todos vocês que participaram, me ajudaram a pagar quem eu devo. Tá ótimo, mais de 200 pessoas na live aqui. Eu já tô pagando quem eu devo. O professor já fica. E o professor, se tivesse uma pessoa assistindo, ele estaria com a mesma dedicação, mesmo sorriso no rosto, porque ele é essa pessoa, tá, pessoal? Com a câmera ligada, desligada. Esse é o professor Zé Alves. Não é à toa que ele é amado aí no Brasil e no mundo. Ó, você gostou? Então você vai dar like. Vamos tirar o print? Vamos tirar a foto, professor? Fazendo Vamos. um coraçãozinho aqui, o pessoal postar a gente aí, ó. Tiramos a live. Posta nós aí, pessoal. Posta o print, marca de botina, marca Love Orgânicos, marca o do professor, ó. O Instagram do professor é @prof.josealvesjunior, UFG. Tem o vídeo lá dele ensinando a fazer esse teste aí da bolinha para saber a textura do solo, tá bom? Tem no canal de botina também. Amanhã tem mais aula. Amanhã a gente vai fazer um projeto ao vivo junto, imperdível, tá bom? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado mais uma vez, professor. Muito obrigado a todos que estão aí, né, transmitindo esse carinho para nós, comentando, participando, assistindo a live. Espero que vocês tenham gostado tanto dessa aula assim como eu gostei. Beijo no coração, bom descanso e amanhã às 20 horas nós estamos aqui. Fiquem com Deus. Vai com Deus, gente. Até amanhã. Um abraço para todos vocês.